Transmissão ao vivo. Se você quiser acompanhar, né, esse papo de sexta de hoje com o Serginho Meireles, nós vamos falar sobre a hipnose e o cristão. Esse assunto aí, né, mexe com você. Você também tem aí algum tipo de preconceito com a hipnose? O papo de hoje é com ele, o Serginho, que é hipnoterapeuta formado, né, nessa área, também é coach, é psicólogo, e o papo vai ser bom demais e a gente quer você juntinho aqui no Papo de Sexta, tá bom? Tá começando, fica muito à vontade, quer mandar o seu alô, quer mandar o seu bom dia? Usa aí o nosso WhatsApp 16997214759 e os nossos conteúdos, você já sabe, perdeu alguma coisa, perdeu algum papo aqui, quer ouvir de novo, quer compartilhar com alguém? Vai lá no Spotify, tem podcast da On Web Rádio no Spotify, no Deezer. E se você quiser também ouvir pelo site onwebradio.com.br, tá bom? Fica muito à vontade. Serginho, que honra, cara, te receber aqui. Poxa, uma alegria. Obrigado, Seforinha. A Seforinha tá chegando aqui, ó, com café e tudo aí. Podemos, né? Ao vivo. Ao vivo e a cores. Vai popotizar ele? E vai. Você viu aí, Serginho, como é que é o negócio? Então, aqui é ao vivo e a cores. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, Serginho, uma honra para mim, uma alegria, cara. Obrigado que você conseguiu aí ter um tempinho, né, na agenda para estar com a gente aqui. E eu quero começar esse papo, né, pedindo para você falar um pouquinho com o nosso ouvinte. Eu te conheço há muitos anos, acho que tem mais de 10, né, cara? Já, tem. Se não tiver, tá perto. Se não tiver, tá perto. E nós somos tudo novinho aqui, viu, gente? Com certeza. Então, eu queria que você, assim, falasse um pouquinho para o nosso ouvinte, um pouquinho da tua história, né? E daqui a pouquinho a gente vai entrar realmente nesse papo aí sobre a hipnose. Eu tenho certeza que vai esclarecer muito, né, o nosso ouvinte sobre essa ciência. A hipnose é uma ciência, né? Sim, com certeza, uma ciência. Então, bacana. Daqui a pouquinho, então, a gente vai entrar mais nesse assunto. Fala um pouquinho para o nosso radionauta. Quem é o nosso querido Serginho Meireles? Meu querido, quem agradece sou eu, tá, pelo convite. Com certeza sempre vai ter uma vaga na agenda para vir participar desse quadro ou de outros quadros, para vir falar de hipnose. Para mim já é uma honra estar aqui, sobretudo falar de hipnose e o cristão, então é muita coisa boa num só lugar. Muita coisa boa num dia só, né? Com certeza. Cara, quem é o Sérgio? Sérgio Meireles. É um cara que trabalhava e que nunca imaginou, sinceramente, entrar nesse mundo da hipnose ou da psicologia. E eu aqui em Ribeirão Preto, onde eu conheci o Samuel, né? Isso, nos conhecemos. Nos conhecemos de uma empresa de marketing multinível. Para muitas pessoas não sabem o que é, mas foi uma época muito boa, uma época maravilhosa. Sem dúvida. E eu acredito que ali, Samuel, foi sabe, a faísca que acendeu? Porque eu já estava meio por dentro da área da hipnose, mas ali acho que foi a faísca. Ali foi, putz, cara, é isso que eu quero para minha vida? Que legal. Entende? Cara. Qual foi o teu primeiro contato, assim, com esse lance da hipnose que te chamou tanta atenção? Assim, teve um hipnoterapeuta, você participou de repente, algum curso ali, degustação, algum lance assim? Como é que foi o teu primeiro contato? Se eu te falar, você não acredita. Que o meu primeiro contato com a hipnose foi negativo. Olha, no seguinte cara. ponto, eu não acreditava, eu era extremamente cético, extremamente. Então, o primeiro contato foi vendo o Fábio Puentes, né, na televisão, bem dormindo. Quem nunca viu o Fábio Puentes no Faustão, no Gugu na época, enfim, vários, no Pânico, vários televisões, vários programas de TV, o Fábio Puentes lá, bem dormindo, e eu achava que era tudo mentira, né? Mas, caramba, isso é mentira, cara, não é possível um trem desse, não é possível. Só que naquela época não tinha tanto acesso à internet, entendeu? Você via as coisas na televisão e acabou, não tinha o YouTube, né? Sim. Então, ia pro Google ali puxar alguma coisa escrita sobre hipnose, quase não encontrava, livros quase não se encontrava também, físicos, né? E eu comecei a ler uma coisa aqui, outra ali, e falei, caramba, vou testar esse trem aqui, vou
Dá um Ctrl-C, Ctrl-V aqui pra ver se funciona. Mas querendo ou não, o anzolzinho te fisgou lá. Fisgou. Tá. Dá dúvida. Dá dúvida. Dá dúvida. Será que é verdade? É nada. Isso é coisa de televisão, isso é coisa É mais gravada. ou menos igual aquele cara que fala assim, eu sou ateu, vou ler a Bíblia pra ver se é de verdade. É bem isso. Aí o cara se converte lá, nem sabe por quê, né? Cara? Foi bem isso mesmo, cara. E ali o anzolzinho fisgou e já era. Não parei mais. Olha aí, que show. E isso tem quantos anos? 10. 10 anos 10 já, anos. cara. 2011, faz exatamente 10 Tá anos. fazendo 10 anos. E nesse período que a gente se conheceu, quando eu te conheci, você tava solteiro, mano. Tava. Tava. E aí você tá casado há quantos anos já? Eu conheci a Fernanda naquela época. Naquela época também? Na UP, inclusive. Muita coisa boa, então, aí nessa... Nessa época. Tá vendo? A UP não tinha só perfume bom, É, não. Tinha boas amizades aí, né, cara? Que legal. Naquela época, fazia o quê? Foi uns 2 anos depois, mais ou menos. Faz 8, 9 anos que a gente tá junto. Olha, que legal, cara. 8, 9 anos. E hoje você, então, aí já tá caminhando com ela há 8 anos. Tem esse casal de filhos lindos aí. É Serginho Beto ou Serginho Júnior? Né? Serginho Neto. É Serginho Neto. Eu achei que era Beto. Eu tô meio surdão aí. Eu falei Beto, cara. Ai, meu Deus do céu. Gordinho, eu acho que eu tô ficando surdo, gordinho. Tô falando. A idade, mano. A idade. Vai cobrando do cara aí. Então é o Serginho Neto e a Sofia. Que idade tem? Serginho Neto tem 5 anos e a Sofia vai fazer 2 anos agora em dezembro. Que coisa bacana. Então já uma família, né, bacana, consolidada. Isso é show certeza. de bola, né? E Serginho, fala um pouquinho pra gente da tua história, assim. Você trabalhava antes de ter esse interesse aí pelo multinível, antes de ter esse interesse pela hipnose clínica, né? Você desenvolvia alguma outra atividade antes disso? Começou a trabalhar muito cedo ou não? Como é que é isso aí? Cara, eu sempre fui músico, desde pequeno, né? Tá. Sempre toquei. E quando adolescente, ainda eu já dava aula de violão e aula de teclado. Que legal. Né? Então, com 12 anos, 13 anos, eu já dava aula. Aí fui na música, o mundo da música e tal, só que aí não ganhei dinheiro. Normalmente. Tipo assim, o comum, né? O comum, né? Eu também fui músico muitos anos e só gastei. Ganhar não ganhei nada. Você compra um instrumento caríssimo. Isso, só gastei. Ganhar eu não ganhei, não. Mas foi nessa aí linha. Eu tocava tocava aí fora, né? No chegou a fazer secular, barzinho, coisa, muito tá? barzinho. Banda, secular. E depois que eu me converti, ainda assim, eu continuei tocando no secular por muito tempo. E uma vez eu precisava comprar um teclado melhor e tal. E aí foi muito engraçada essa história, porque eu comprei o teclado, aí eu não tinha condição nenhuma de comprar o teclado, nenhuma. E aí eu falei, não, Deus, abençoa aí e tal, de uma forma, né? Dá uma força aí. Dá uma força aí. A música não tá me dando nada, mas o Senhor pode, né? Aí uma amiga minha conseguiu dar uma entrada, ela deu, passou no cartão dela, enfim, praticamente ela que fez tudo, né? Que legal, cara. Aí foi lá, deu certo, peguei o teclado, no primeiro final de semana eu já tava tocando no secular. Ó. E eu tinha falado que eu não ia, se Não Deus ia. abençoado eu não ia. Aí passou mais ou menos um ano, eu falei, não, agora eu vou... O Jacó também fez isso. Deus, se eu me abençoar lá, eu vou dizimar tudo. Mas não dizimou nada. Mas aí depois, tipo, não deu nem um ano depois, eu parei. Isso faz o quê? Faz uns... Cara, faz mais de 10 anos. Uns 12 anos pra mais. Não, faz uns 13 anos. Que eu não toquei mais no secular, né? Tá. Aí só na igreja. Que legal. O seu primeiro instrumento, então, é teclado. Teclado, você o primeiro instrumento, de tocar é teclado. É. Que bacana. E aí, profissionalmente, ficou, então, na música... Aí ficou... Não, aí quando eu fui pra igreja é que não ganhava mais dinheiro, né? Você fala isso, você desanima os músicos gospel. Não, porque na igreja você toca por amor. Então, na verdade, ali eu não queria mais viver da música, eu não queria mais tocar por dinheiro. Eu tinha isso em mim. Né? Eu falo assim na brincadeira, mas realmente eu tinha isso em mim. Eu não queria mais viver. Não, mas é que tem música que tocar por dinheiro na igreja. E aí fala, cara, vai ser difícil. Vai ser difícil, não tem jeito. Então, pra eu ganhar dinheiro com a música já estava complicado. Então, eu era pintor, virei pintor de parede. Ah, de casa, assim, pintor isso, de casa. Quando eu conheci você naquela época e tal, o Zé, todo mundo, o Arnaldo, lá na UP,
não sei se você sabe da história, mas fala que, aí, assim, fala aí. Não, vamos ver, fala que aí. eu paguei meu kit pra entrar na UP Ah. porque eu pintei lá. Olha aí, sério, cara. Vamos fazer uma sabia? permuta, sabia não? Foi, eu fiz uma permuta com o Vamos Arnaldo. fazer uma permuta aí, Foi, que cara. legal, cara. Então foi a forma que eu encontrei, porque eu não tinha dinheiro para Sim. comprar o kit, foi a forma que eu Aí você- encontrei para entrar. Então eu era pintor, trabalhei Tá. como pintor um bom tempo. Um tempo legal aí. Isso. Que bacana. Então, mas aí é interessante você contar isso, né? Porque vai havendo, assim, uma mudança de fase, né? Vai evoluindo, né? Com certeza. E aí, dentro do marketing de rede, do marketing multinível, você também teve um resultado, porque eu conheço a tua história, Isso. né? Então, aí a coisa já começou Não, a dar uma aí mudada. mudou, já. aí mudou. Aí na UP eu comecei, parei, Tá. aí eu falei, sabe, John, vou voltar com tudo. Aí voltei com tudo, aí não teve jeito. Aí foi pra cima. Depois dali, todas as empresas que eu passei, eu tive E foi isso bons que foi, resultados. assim, te dando os starts para você se preparar melhor profissionalmente? Com foi certeza. esse mercado que... Com certeza. É. Samuel, uma coisa que eu vou dizer aqui, independente de religião, independente de profissão, Tá. porque falar de marketing multinível, falar de marketing de rede, é igual falar de hipnose. Tem um certo preconceito, Entende? né? O pessoal... Tem seus preconceitos por trás. E o preconceito, o próprio nome já diz, a etimologia da palavra é um preconceito, ou seja, um conceito antecipado de algo que eu não conheço. Isso, Então, quando você busca mesmo conhecer de fato, você vê que não tem nada a ver com aquilo ou que às que o vezes senso comum mostra. Ou que às vezes a pessoa teve também uma informação de uma má experiência, Isso, né? do senso comum. Então, É. assim, não é o fato real mesmo. E o marketing multinível, marketing de rede, ele literalmente mudou a minha vida profissional, cara. Que Literalmente. bacana. Foi um divisor abriu a de mente, águas. Assim, deu uma... E eu não tô falando aqui de financeiro. Claro, ganhei muito dinheiro, Tá. fui diamante, duplo, triplo diamante de várias empresas, mas não tô falando isso. Tô falando a pessoa. Cresceu O como Sérgio ser Meirelles humano. como Tá, pessoa, ser humano, como profissional, entende? Hoje eu dou treinamentos, palestras de liderança, graças a tudo que eu aprendi lá. Sim. Então, assim, de vendas, tudo que eu sei de vendas eu aprendi. Foi uma escola bacana pra Nossa, você. uma mega escola. Mega escola. Mega escola. E eu digo pra todo mundo. É bem, sabe, Robert Kiyosaki. Tá. Tipo, cara, se você nunca fez uma empresa de multinível, faça. Tá. Faça. Porque não sei o que você está fazendo hoje, comece como, sei lá, um extra, mas faça não só pelo dinheiro, mas hoje, se eu quiser ir para qualquer lugar do Brasil, eu tenho contatos, eu tenho amigos em todos os estados, eu conheço todos os estados, graças ao quê, Samuel? Ao multinível. Você conseguiu, né, conhecer o Brasil Sim. por conta desse mercado. Mega network. Sem dúvida. Se eu não tivesse essa cabeça aberta, eu fui para Espanha, dei a louca, fui para Espanha, morei quase um ano em Madrid, eu e minha esposa, dois doidos. Mas às vezes, né, cara, de repente... né? Entende? Mas foi outra experiência também, então assim... tem aquele provérbio que fala, né, quem não arrisca não petisca, Não petisca, né, cara? justamente, então... são experiências Sim, e o sim. multinível, sem dúvidas, foi um divisor de águas na minha vida. Tá, que Sem bacana. dúvidas. Uma das coisas que eu acho muito legal, né, nesse mercado, não é o nosso assunto principal hoje, a gente vai entrar no assunto da hipnose, né, daqui a pouquinho, mas é legal você contar a tua história nesse sentido, porque é um tipo de mercado que, como você disse, te abriu a mente para enxergar, né? Sim. Poxa, eu posso crescer. Né? Eu posso crescer como ser humano, como profissional, né? Eu posso alcançar níveis que talvez você até aquele momento não teria alcançado e talvez o que você vinha fazendo não iria te proporcionar isso, né? Então, eu acho que é bacana. Eu gosto muito, como eu falo sempre para o pessoal quando eu vou falar de multinível, né? Eu gosto muito da filosofia, né? De como é que a gente desenvolve o trabalho. Eu acho que isso é fantástico. Todo mundo cresce. Com certeza. E o que é bacana é que aquilo que a gente falou do preconceito é um mercado que não tem o preconceito, né? Com a pessoa, no que diz respeito à raça, à cor, à formação. Não tem. Né? Não tem. Isso é Ele é lindo dentro inclusivo, desse né, mercado. cara? Não é? Ele é inclusivo. É perfeito. E quantas histórias a gente já ouviu, né? Você ouviu muitas, eu ouvi muitas. Pessoas no palco contando a sua história. Eu sou fruto disso. Também. Você Entendeu? já tem esse testemunho, né, já cara? subi Olha, né? em apresentações com 1000 pessoas em empresa como Triplo Diamante.
Então, você chega lá, contar a tua história, tipo, na época eu ganhando 30, 40 mil por mês, Não é o que é uma inspira. coisa surreal, é uma coisa totalmente fora da curva. Uma pessoa, um cara que era pintor de parede, entendeu? Um cara sem formação, porque Sim, até então eu não tinha você nenhuma não tinha, formação, né? Nem tinha, acho que eu tinha, nessa época, eu tinha, acho que a primeira formação em PNL só, que foi o Practitioner, então praticamente não tinha nada era o de básico formação, da PNL, básico. né? Para quem não sabe, PNL, Programação Neurolinguística. Isso. Só pra fazer um parênteses aí, né? Então, assim, era uma pessoa, um pintor de parede, cara. Pintor de parede que pintou ali o escritório. Pintou a oportunidade. A oportunidade, né? E aproveitou. Sim. E não parei, é, entendeu? Isso aí. Então, não tem esse preconceito de pessoas. Qualquer pessoa tem a possibilidade de crescer dentro desse mercado. Na verdade, assim, é muito mais do que isso, né? Sim, é um network, são pessoas que você conhece, se conecta, entende? É um mercado gostoso de se viver. E é isso que também agrega valor, né? Você viu que precisava melhorar no que diz respeito à tua formação. Aquilo te abriu esse horizonte, né? E daí para frente, qual foi os primeiros passos que você deu até chegar realmente à hipnose clínica? Porque primeiro foi uma curiosidade lá, você falou, né? Deixa eu pagar para ver se esse negócio é de verdade, né? E aí, os seus primeiros passos, foi na PNL ou já foi para o lance da hipnose? Não, foi a PNL. A PNL foi... eu já conheci um pouco de hipnose, mas eu não tinha entrado nesse mundo profissionalmente. Então, quando eu digo entrado profissionalmente, é a partir do momento que eu fiz um curso reconhecido, tudo certinho. Né? Porque hoje o que mais se encontra, infelizmente, são pessoas formadas ali, faz uma graduação no Google, uma pós no YouTube, tá tudo certo, né? É bem interessante isso, né? Eu digo muito isso. Você falou isso aí, é legal, né? Porque hoje o cara quer saber alguma coisa, ele vai no Google. No Google, E aí, a hora que ele sabe um pouquinho, aí ele vai fazer um mestrado no YouTube. Cara, legal isso aí. Então, qual que é o teu certificado? Google e YouTube. É o Wikipédia e YouTube. Então, infelizmente é assim. Mas não estou dizendo que é ruim, gente. A internet bem utilizada, claro que é maravilhoso. É uma fonte de informação, né? Mas não é uma fonte de formação, né? Isso, ela te informa, perfeita colocação. Mas não te forma, Isso mesmo, perfeito. Então, eu fiz o primeiro curso de Practitioner em PNL, na Academia Brasileira de PNL, o Marco, pessoa maravilhosa, meu amigo até hoje, inclusive trouxe ele para Ribeirão. Olha aí. Aqueles cursos que foram ministrados aqui, foi eu quem trouxe ele na época. Que bacana. E depois eu fiz o Master, depois o Trainer, e nesse intervalo eu fiz o meu primeiro curso de hipnose, só que antes de fazer o curso eu já estava hipnotizando. Que interessante. Que é interessante. Antes de fazer o curso eu falei, eu vou pagar para ver agora. Eu vou hipnotizar. Olha aí eu fui hipnotizar minha irmã. E eu dei um Ctrl-C, Ctrl-V. Eu falei, se eu vou hipnotizar alguém, eu vou hipnotizar alguém de dentro de casa, né? Pelo menos vai falar... errado, tá aqui em casa. Tá aqui dentro de casa. E se não der certo também, ela não vai mentir pra mim. Já vai falar já que não deu. E, cara, foi uma coisa de louco. Porque eu não sabia quem tava mais nervoso. Se era eu ou se era ela. Porque é séria a coisa, foi. Né, cara? E hipnotizei. Na época foi só hipnose mesmo, prática, né? Só a prática da hipnose, de forma de entretenimento. E foi top, super funcionou, ela aprofundou o transe, foi top. E depois dali, acabou, aí eu não parei mais. Aí eu, cursos e cursos. E foi quando eu comecei a fazer hipnose aqui no centro de Ribeirão, né? Você sabe que eu fui o precursor disso, né? Você foi aí pra praça ali? Fui pra praça, pendurei o banner ali, cara, e era... Todo sábado. Dava aquela multidão de gente. Olha aí. Época da Feira do Livro, aquilo ali lotava de mas tinha tanta gente, tanto jovem. Que o jovem faz muvuca. Né? O jovem gosta da parada. O jovem... E às vezes um quer ver o colega quer ver o colega. Né? E tem muito disso. Não, vai você. Não, hipnotiza. Ó, ele quer. E aí essa hipnose mais, assim, como você disse, prática, mais superficial ali, né? Uma hipnose mais para uma demonstração mesmo da prática, é isso? Eu já fazia parte clínica por conta da minha experiência com a PNL. Sim. Então eu já tinha muito conhecimento das práticas clínicas, terapêuticas, né? Porque aí a gente entra em um outro detalhe.
que eu não sei se você quer que eu fale agora ou depois. Eu vou pegar um café aqui pra gente aqui. Cara, fica à vontade. E eu vou abrir o verbo, viu? Para todo mundo que tá ouvindo. Eu queria te perguntar um negócio antes, às vezes até de você falar o que você ia falar aí. É o seguinte, nesse início, né, de começar a hipnotizar, você estava se descobrindo e descobrindo também, né, a hipnose, né? Acontecia muita coisa engraçada nesse... Demais. Demais. Tem alguma, assim, que você foi, de repente, hipnotizar e não deu muito certo, ou deu certo demais, não sei. Tem várias histórias, várias. Tem uma, por exemplo, eu fazendo aqui no centro de Ribeirão, em frente o teatro. E aí eu hipnotizando, e aí eu falei com a menina, você vai ver o seu artista preferido, e ela veio e cantou, você é a Xuxa, ela cantou igual a Xuxa e tal, e aquela multidão de gente em minha volta, e depois ela parou do nada, olhou pra mim e falou, cansei de fingir. Desse jeito. Você falou, pô, acabou comigo. Você acredita, cara? Ela falou assim, você não pagou o cachê. Do nada ela parou, acho que ela esperou juntar muitas pessoas e cansei de fingir. Eu falei, putz. Aí você não falou, pera, então vem cá, agora que eu quero... Mas acabou legal, porque aí a hipnose não é mágica, muita gente confunde, né? Né? Só que aí, como ela realmente estava fingindo, eu já tinha percebido isso, mas como estava dando um show, deixa ela dar o show dela. Deixa ela. Ó, peguei um café pra você aqui, aí, pra esquentar um pouco aí, né? E eu já baguncei o café aqui na hora que eu abri, mas tá tudo certo, tudo ao vivo e a cores. Tá tudo certo. Você que tá na live aí, tá servido? Tem um cafezinho aqui. E aqui a gente serve o café pro convidado no copo descartável, Sérgio? Tem gente que põe aquelas canecas invocadas, né? A gente ainda não tá com recurso, não. Mas se você quiser fazer um Pix pra On Web Rádio, faz aí que a gente vai melhorar aqui o nosso fazendo set. Upgrade. Vamos fazer um upgrade. Mas continua aí. Aí a menina terminou legal. Por fim, eu fiz mágica com ela e aí a mágica sempre dá certo, né? Mágica não tem como dar errado. Mas é muito doido isso. Mas foi um negócio assim que... Eu só não fiquei abatido porque eu sempre fui desenrolado, né? Tá. Mas se é uma pessoa despreparada... Pega a mala e vai embora. E como que foi a reação da galera? Assim, a galera cascou o bico, né? Todo mundo ficou rindo de mim. Aí não ria mais dela. Isso aqui é hipnose ou é uma comédia, um talk show? Porque ela era muito atriz, né? Ela tava, tipo assim, fazendo aquilo tudo e do nada, tipo, cansei de fingir, tá? Chega. E você não conhecia essa pessoa? Não, eu abordava as pessoas no centro, né? E aí ela veio, você de boa. Eu todo inocente. Começando. Porque assim, hoje com a tua experiência, dá para você perceber se realmente a pessoa entrou em transe. Sim, ou não? com certeza. Naquela época, se você tivesse o conhecimento que você tem hoje, você já ia sacar logo. Com certeza. Isso aí não tem dúvidas. Tá. É muito nítido uma pessoa que está sob transe, é muito nítido. Assim, você que hoje tem a formação, né, já muito aprofundada, consegue realmente perceber se houve uma entrega ou não, né? Sim. Porque a gente vai falar um pouquinho mais depois aí no nosso segundo bloco, né, sobre esses detalhes da hipnose, mas depende não só do hipnoterapeuta, depende muito da pessoa também, né? Na verdade, depende 100% da pessoa. 99%. Tá. Eu sou só 1%. E aí a gente entra em um detalhe que eu vou só jogar a bomba aqui e deixar para o segundo bloco. Tá. Hipnoterapia não existe, Samuel. Não? Não existe. Olha aí, cara. Como assim, Sérgio? No segundo bloco eu vou explicar. No segundo bloco. Ó, nós chegamos aí, 9h30 agora, nós vamos pro nosso intervalo. E você continua ligado, tem algumas pessoas aqui já dando bom dia pra gente aqui no nosso WhatsApp. Serginho, tem seu xará aqui, que é o Sérgio da Agroforte, lá de Mato Grosso do Sul. Nossa, nosso que parceiro legal. Aqui, sempre com a gente, aqui na Web Rádio. Sérgio, um abraço pra você, ó. Seu xará que tá dando aqui a entrevista no Papo de Sexta hoje, viu? Manda um alô aí, bom dia pra você. A Eliana de Orlândia também já mandou um bom dia. A Jaciara mandou um bom dia também pra gente. Obrigado, Jácio. Bom dia. Que o seu dia seja extremamente abençoado por Deus. Amém, né? Amém, que seja amém. assim mesmo. E o seu também. A Martinha do Ribeirão Verde também já mandou alô, mandou bom dia. A Adriana da Vida Tibério também mandou aqui.
O Caio César também tá mandando aqui, tá perguntando, pastor, vai ser hipnotizado ao vivo? Hoje não, hoje não. Todo mundo ia perguntar isso aí, Serginho. Todo mundo fala, hoje não. Todo mundo ia perguntar isso aí, né? O que eu acho bacana na questão, né, da hipnose como uma ciência é naquilo que a gente vai conversar agora no segundo bloco, né? O bem que isso faz para a saúde da pessoa. Com certeza. Né? Então, com certeza. tem um propósito. Não é show, né, Serginho? Não é manipulação. E aí você vai entrar nisso mais agora no segundo bloco. Fica ligadinho com a gente, nós vamos para o nosso intervalo e a gente já volta. On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Está no ar aqui na ON. Programa Papo de Sexta. Apresentação, Pastor Samuel da Cunha. Já estamos de volta, 9h34. E você que está chegando agora, é o Papo de Sexta de hoje com o nosso querido Serginho Meirelles. Ele que é hipnoterapeuta, também tem formação em coaching e agora terminou o curso de psicologia. Serginho, também depois você acelerou, irmão. Aí você assim. não parou nada, mais. Aí, né, cara, foi pra cima mesmo. E a cabeça já tá no mestrado, já tá. Que legal, cara. Você terminou psicologia, tá terminando esse ano? Terminando agora em dezembro, né? Agora Já foi, aí, né? já foi TCC, já foi. Inclusive, meu TCC é sobre hipnose, né? Claro, não podia. Poderia ser diferente. Coisa, né? E me fala uma coisa, tem muito a ver, assim, a questão da hipnose com a psicologia? Você acha que as duas coisas agregam ou não? Com certeza, não? Com certeza. Não tem como desvincular a hipnose da psicologia. Tá. Não tem como. Tá. Tem como desvincular a psicologia da hipnose, mas não a hipnose da psicologia. Tá, entendi. Quando, na verdade, hoje, tudo que a gente tem, a base que a gente tem da hipnose, é o senso comum, o senso comum e até mesmo dentro da faculdade da psicologia existe muito preconceito, não é só no senso comum, tá? Dentro da psicologia. E por quê? Por conta do que aconteceu com Freud em relação à hipnose, né? Não sei, muitas pessoas sabem que Freud foi uma das pessoas que disseminou a hipnose no mundo, uma das pessoas que mais escreveu sobre hipnose, só que aí o Freud abandonou a hipnose. Tá. E aí o Freud vai lá e fala assim, poxa, eu abandonei a hipnose porque ela não trata a causa, só trata sintomas. E para mim não interessa. Tá bom. Bom, e o que ficou na cabeça das pessoas e na história, que é o pior, foi isso. De tudo que foi feito, a única coisa que ficou foi isso. Que a hipnose não trata a causa, trata sintomas. E isso adentrou as faculdades de psicologia, sobretudo, né? Com a sua história, claro. Não tem como estudar psicologia e não estudar Freud. Entende? Então, adentrou e a hipnose entrou nesse intermédio com esse ar ruim, né? De tipo, cara, não é válida. Tá. Entende? Já se criou aquela palavra que a gente falou no início, né? Aquele preconceito. Isso. Porque Freud, na psicologia, na linha que ele defende, ele é uma sumidade, né? Sim. Não são todos na psicologia que vão aderir, né, a psicanálise. A psicanálise é a forma como Freud encara, né? Mas lógico que é uma referência, né? Claro. Nesse âmbito da psicologia. E aí o cara vem e fala um negócio desse, o pessoal só pegou o final da frase, né? E aí tem um grande detalhe, Samuel, que a gente vai entrar Eu pareço muito com o Zé, mas sou Parece mais bonito. muito. Sou mais bonito, mais novo, né? Então, tem um grande detalhe aí que muitas pessoas não sabem, inclusive os psicólogos. Tá. O senso comum praticamente ninguém sabe. É um homem maravilhoso chamado Milton Erickson. E ele foi praticamente um pouco depois de Freud, mas Freud ainda estava vivo, ele nasceu em 1900 e pouco. Então, Freud ainda estava vivo, mas logo depois de Freud veio o Milton Erickson. E escreveu uma história fantástica por trás da hipnose. Tá. Fantástica. Foi um psiquiatra fantástico. Uma pessoa que se tratou com hipnose, porque ele sofria de uma lesão cerebral, eu esqueci o nome agora, que ele ficou paralisado. Então, ele ia morrendo à míngua mesmo numa cadeira de rodas. E ele trabalhava, ele era terapeuta dele mesmo, fazia muita auto-hipnose para aguentar as dores que ele tinha. Poxa, o cara escreveu muita coisa e não disseminou.
Aí onde que vem o marketing? O marketing que o Freud colocou no ponto negativo da hipnose, a hipnose por si já trazia, já carrega esse fardo negativo dentro da sua história, sim. né? Não é de se esconder que a hipnose, desde sempre, desde os incas, várias pessoas foram queimadas na fogueira porque era tido como bruxos. Até isso que eu queria falar com você, assim, a hipnose, ela foi, assim, muito demonizada. Demais. 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 É até hoje. Até hoje. Era não, é até hoje. Por isso que eu quis trazer esse tema aí, a hipnose e o cristão, né? Isso. Ela literalmente é até hoje. Tem um amigo meu, eu não vou citar nomes, é claro, cristão também, e tinha um pessoal lá na igreja que estava com um problema de depressão e um caso de tentativa de suicídio. E aí falou, ó, conversa com o meu amigo e tal, ele trabalha com hipnose, tal. E ele falou, não, cara, como que você tem amizade com um tipo de gente desse? Como que uma pessoa dessa se diz ser cristão? Olha aí, cara. Olha o nível de desconhecimento, de falta de cultura, porque isso é falta de cultura. Sim. Quando as pessoas vêm discutir comigo e falam que hipnose é do capeta, que falam que hipnose é bruxaria, eu falo, vamos fazer o seguinte, primeiro vai estudar, se quiser eu te mando aqui pelo menos 30 artigos científicos, tá? E sem contar os livros, para você estudar primeiro, depois a gente conversa. É porque, às vezes, as pessoas, elas tratam alguns assuntos pela informação, né? Que veio para ela e veio de forma toda distorcida, né? Completamente. Então, se a gente pensar na história, por exemplo, da própria igreja, né? A gente vai ver que muita gente foi queimada numa fogueira porque alguns diziam que era um bruxo, era isso aqui, não tinha nada a ver, né? Justamente. Era uma outra situação, né? Por isso que eu acho que a informação, ela é importantíssima, né? Para a gente discutir esses assuntos e debater esses assuntos. Por exemplo, você estava falando dessa hipnose, que ela é, às vezes, uma hipnose mais, não sei se o termo é esse, mais superficial, mas é aquela que é clínica mesmo, que vai tratar a pessoa em alguma área da sua vida, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e responder a pergunta que você mesmo lançou aí, né? Do primeiro bloco para o segundo bloco. Certo. A hipnose prática, por exemplo, que eu trato desse jeito, que muitos chamam de hipnose contemporânea, hipnose clássica, esse nome perdurou aí por muito tempo. Hoje a gente da área usa mais hipnose prática. Antigamente era clássica. Tá. Ela é baseada muito naquela hipnose de palco, sabe? De entretenimento, aquelas demonstrações, aquilo que o Fábio Puentes faz, não só o Fábio Puentes, outras pessoas, o Alberto Delíssola, inclusive, que é uma baita referência hoje. O Alberto tem muito know-how, como o Fábio Puentes também. O Fábio Puentes trabalha no HC de São Paulo até hoje, fazendo hipnose, entendeu? Produzindo ciência dentro do HC de São Paulo, quanto à hipnose. O Alberto também, são várias referências que estiveram nos programas de televisão, mostrando... Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente confunde. Poxa, quer dizer então que essa pessoa que faz uma hipnose clássica de entretenimento, tal, de apresentações, é uma pessoa que não tem moral, está fazendo algo errado? Não. O fato de fazer alguém comer cebola achando que é maçã, ou uma pessoa ver todo mundo pelado, ou enfim... a gente tem que separar. Aquilo ali não vai danificar de hipótese alguma o emocional, o cognitivo ou o cérebro da pessoa. Tá. Não vai haver nenhuma transformação, porque não tem nenhuma linha terapêutica ali por trás. É só uma experiência Isso. mesmo. E por que eu estou trazendo esses dois nomes? Porque são duas pessoas de muita referência clínica. Tá. Então, eles fazem também a parte de entretenimento. Por quê? Porque é dessa forma que a gente dissemina a hipnose como ciência. Gera até, desperta essa curiosidade, que foi o que aconteceu contigo, por exemplo. Isso, né? justamente. Que te levou a desacreditar, e desacreditando eu quero conhecer um pouco mais, e aí você Acabou, viu fui a picado ciência, pelo mosquito. Aí você viu a ciência por trás da Isso. coisa. É um trabalho sério. Com certeza, é um trabalho... confiável. Nós temos que deixar aqui um parêntese gigante. Tá. Do seguinte, existem pessoas e pessoas. O fato de uma pessoa fazer hipnose clássica, né, de palco, que a gente chama, não quer dizer que ela é ruim,
eticamente ou moralmente ou boa. Do mesmo modo que uma pessoa que faz clínica não quer dizer que ela é boa ou ruim moralmente ou eticamente. Tá. Isso é da pessoa, não importa a área que ela está atuando. Isso é da pessoa. Eu quero só deixar isso muito claro. A gente até estava conversando um pouquinho, né, em off aqui. A hipnose, ela é uma ferramenta e ela pode ser usada para o bem. Você quer mais água aí? Quer? Quero, por favor. Ela pode ser usada para o bem, mas também pode ser usada para o mal. Para o mal. Assim como a gente deu exemplo, aí você falou de uma arma e eu falei de uma faca, não é isso aí? Isso. Fala um pouquinho sobre isso. Eu costumo dizer nos meus cursos que a hipnose é uma arma. Imagina um 38 carregado. Se você pega e deixa ali quieto, vai passar 10, 20, 30 anos, vai enferrujar, e aí depois que enferrujar é que não vai disparar nada mesmo, né? Sim. Não vai. Agora ele, totalmente lubrificado em dia, ele pode salvar ou tirar uma vida. Depende da mão de quem está. Inclusive, saiu um filme novo aí na Netflix, Hypnotics, Isso. né? Hipnoses. Eu sugiro que todos assistam, tá? Sérgio, a minha esposa quando assistiu, ela falou, nossa, amor, acabou a sua carreira. Agora já era, acabou com a sua carreira. Só que assim, vai disseminar muita coisa ruim? Vai. Porém, eu acredito que não fica... Sabe, é igual o lema do Tiririca, pior do que tá, não fica? Porque as pessoas já têm o preconceito da hipnose mesmo. Sim. A parte boa é que vai evoluir mais, mas é muito importante que vocês saibam que, claro, aquilo ali é um filme, mas que aquilo ali está se tratando de uma pessoa ruim. Tá. Ali, a base é aquela pessoa... É a pessoa que está usando a ferramenta para o mal. Isso, para o mal. Entendeu? A gente estava conversando, até citei aqui, né? E para você, ouvinte, depois vai lá em Atos dos Apóstolos, né? Você vai ver a história do mágico Simão, né? Ele vê os apóstolos, né? Impondo a mão sobre as pessoas e as pessoas sendo ali, recebendo, na verdade, né? O Espírito Santo. E aí, toda aquela manifestação poderosa de Deus na vida daquelas pessoas. E ele, então, quer comprar aquele poder, né? Uhum. Ele chega para Pedro e quanto é que custa? Porque ele era um mágico e ele queria melhorar, né, a mágica dele, né? Então ele achava que era uma mágica, né? Quanto é que custa? Me fala qual é o segredo, né? Comprou um pacote de mágica. Isso, tipo assim, hoje, um curso no YouTube. Dá esse curso aí do YouTube aí, quanto é que é, né? E aí Pedro o repreende severamente, porque ele já viu que o caráter dele não era bom. Né? Até diz uma frase pesada lá, né? Então, assim, depende muito realmente de quem está usando. Sim, né? com Na certeza. PNL não é diferente, Não. né? Na programação neurolinguística... Qualquer área, né? Qualquer área, Samuel, né? qualquer área. Se você se forma em medicina... Você pode ser um Entendeu? bom ou um mau médico, né? A gente vê isso até na televisão, às vezes, né? A psicologia mesmo. Sim. Cara, o psicólogo tem um baita poder de conduzir ali. E a gente passa 5 anos na faculdade aprendendo a ser ético. Sim. Cada aula, cada semestre, não é só o conteúdo, mas a gente aprende a ser ético, aprende, sabe, rigorosamente. Às vezes tem pessoas que têm preconceito com algumas profissões, né? Às vezes o marido fala assim, não, minha mulher não vai consultar com um ginecologista, mas com uma ginecologista, não é? Já viu esse lance aí, né? Sim. Não, minha mulher não vai ficar no consultório lá, né? Então, é muito interessante isso, quando a gente pensa um psicólogo, né? Ele está ali, naquele lugar, né? Só ele e a outra pessoa, às vezes do sexo oposto, extremamente fragilizada por conta... Ninguém procura um psicólogo quando está tudo joinha, bem, né? ninguém. Vai no psicólogo quando Eu digo isso, quando tá feio, já foi na igreja. O negócio tá ruim, né? E se aquele cara for realmente uma pessoa mal intencionada, né? Ou seja, um mau caráter, alguém que não tem ética, que não tem moral... ele vai, às vezes, se aproveitar daquela pessoa fragilizada. Sim. Então, é como a gente falou, não é na hipnose, é em qualquer área. Qualquer área. Né? O pastorado, por exemplo. A hipnose não muda caráter. Isso aí que eu acho que é legal. Um lema, vou até colocar no... a hipnose não muda caráter, cara. Então, não muda. E o que é legal nisso daí, né, que você está falando, é que se a pessoa tem essa ferramenta e ela usa realmente para ajudar pessoas, né, é extraordinário, né? Sim. Então, fala um pouquinho pra gente.
Você hoje tem uma clínica, se alguém quiser ter um contato contigo para conhecer um pouco mais, fala um pouquinho disso para a gente, de como é que você está atuando hoje com a hipnose. Hoje, começou por conta da pandemia, né? Eu Sim. atendia presencialmente, mas por conta da pandemia começou online. Na verdade, eu já atendia online há algum tempo, atendo pessoas de fora do Brasil. E por conta da pandemia ficou só online e estou só online. Acho que as pessoas se adaptaram muito bem. Sérgio, mas aí vem a pergunta que muitos fazem. Sim. Tem como fazer hipnose online? Tem, sim, eu faço tranquilamente, entendeu? E agradeço a quem? Ao Milton Erickson, esse cara maravilhoso que trouxe muita ciência para hipnose, tá? Mostrou que, opa, Freud, peraí, tu não sabia muita coisa aqui. Até aqui você sabia, você foi top. Mas, ó, evolui, sabe? É ciência tá evoluindo a todo momento. Tá evoluindo o tempo todo, né? Então, assim, tem como fazer online, então eu faço online tranquilamente, de qualquer lugar do Brasil, do mundo hoje, na verdade, né? Tá. Quais são, assim, os casos mais comuns e que a hipnose, ela é bacana, ela ajuda muito? De repente, poxa, a psicologia poderia ajudar aqui, a psicanálise poderia ajudar ali, mas isso aqui com a hipnose tem um resultado talvez mais rápido ou é mais eficiente? Fala para mim. Para responder essa pergunta, eu tenho que responder aquela minha colocação primeiro. Sim, então vai lá. Para fazer todo sentido. Que eu coloquei o seguinte, não existe hipnoterapia. Como assim, Sérgio? Isso. Não existe. Por quê? Não existe terapia com a hipnose em si, porque a hipnose não é terapêutica. A hipnose por si, a hipnose é um estado natural. Aí é o que muda completamente. A hipnose não é de fora para dentro, Samuel. É de dentro de mim. É o meu cérebro, é um estado natural. E essa definição não sou eu que está dando. Essa é a definição da Associação Americana de Psicologia, da Associação Americana de Hipnose, dos grandes nomes da hipnose no mundo, do Milton Erickson, enfim. É um estado natural de consciência. Seria você levar a consciência ao estado original? De repente houve um desequilíbrio ali na vida daquela pessoa e você está ajudando ela a voltar. Isso, mas pensa o seguinte, primeiro o seguinte, que ela não é de fora para dentro. Ou seja, eu não preciso de ninguém para entrar em um estado de transe ou um estado hipnótico, que também são duas coisas diferentes. Tá. Tem muita gente que confunde transe com estar hipnotizado. Tá? Estar em transe, o nome já diz, estou em transição. Não estou nem dormindo nem acordado. Tá. Mas isso aí a gente entra na etimologia da palavra, que não vem o caso hoje, é muita coisa. Sim. Mas estar sob hipnose, eu não preciso de alguém, uma pessoa me conduzindo, que nós chamamos do hipnotista, um hipnotista ali me conduzindo, né? Não precisa. Por quê? Porque é um estado natural. Quer ver um exemplo? Já aconteceu com você de estar procurando loucamente a chave do carro e você está com a chave do carro na mão? Ou você que usa óculos, procurando o óculos e o óculos está no seu rosto? Sim, sim. Isso é o quê? É um estado hipnótico. O que é a hipnose? Basicamente, é um estado alterado de consciência com foco bem objetivo. Ou seja, quando eu tenho muito foco em alguma coisa. E a gente já entra em uma outra vertente que diz o seguinte, poxa, quando a pessoa está hipnotizada, ela está inconsciente. Pelo contrário, a pessoa está extremamente consciente. Extremamente, ela está tão consciente, tão focada em algo, que todo o resto se fecha. Ela está focada naquilo que ela está fazendo. E, Sérgio, por que ela não é terapêutica, então? Porque ela é um estado. Legal. Primeira coisa é entender essa alteração cerebral mesmo, né? Tem várias linhas cerebrais, inclusive no meu projeto científico eu falo das linhas cerebrais que ativam com a pessoa sob hipnose. São vários estudos que foram feitos da neurociência em relação à hipnose. Então, o cérebro muda, existe uma mudança cerebral com a pessoa que está sob hipnose, só que ela não tem linha terapêutica. O que trata uma pessoa de uma fobia, o que trata uma pessoa de uma depressão, o que trata uma pessoa de uma ansiedade, um transtorno de ansiedade, o que trata uma pessoa de um transtorno de alimentar, são as linhas terapêuticas. Então, por que eu fiz psicologia? Para aprender as linhas terapêuticas, aprender abordagens. A minha linha hoje é a TCC, que é Terapia Cognitivo-Comportamental. Então, eu uso todas as técnicas da terapia cognitivo-comportamental, da psicologia,
e utilizo nessa pessoa que está em transe, que está sob hipnose. Por quê? Uma pessoa que está sob hipnose, aquele método, aquela técnica que eu impus, que eu condicionei essa pessoa, que eu coloquei como uma sugestão, ela vai ser potencializada. Ou seja, aí a gente vê por que um tratamento com hipnose dura menos da metade do tempo. Porque essa pessoa em transe, ela vai ser potencializada. Sabe? Olha, tá doendo. Eu faço o quê? Analgesia. Olha aí, Um estalar de dedo não dói mais. que bacana. Isso é o quê? Potencializar aquele foco. Não tá. Anestesia, mesma coisa. Dor de cabeça. Quantas vezes eu já fiz a pessoa? Uma vez eu estava num bar, num negócio de karaokê com um tio meu, e aí chegou uma amiga dele lá morrendo. Não, tô com muita dor de cabeça, e aquele lugar barulhento. E eu falei, senta aqui. Senta aqui. Vou fazer um relaxamento. Não falei que era hipnose. Vou fazer um relaxamento aqui com você vai melhorar. Fiz uma hipnose com ela ali no barulho, falando no ouvido dela. Não foi 5 minutos, acabou a dor de cabeça. Olha aí. Analgesia. Então, assim, por quê? Aquela pessoa sob hipnose, só pra gente fechar isso aqui, o foco dela é tão alto, tão grande, que isso é potencializado. Então, quando eu coloco uma sugestão, ela é extremamente potencializada, 10, 20, 30, 100 vezes mais. Então, o meu cérebro vai trabalhar a favor disso, Tá. de potencializar aquela técnica. Então, não existe hipnoterapia, existe terapia utilizando a hipnose. Por isso que eu gosto de chamar de hipnose clínica, Sim. que é a hipnose utilizada dentro da clínica terapêutica. Sim, sim. Entende? Eu só fiz barulho só para... Não, é que é interessante, porque o que acontece, né? As pessoas, elas têm, eu acho que esse lado da demonização está muito ligado a pessoa ficar sobre este efeito do transe e, às vezes... Comando de outra pessoa. No comando do hipnotista. E aí a pessoa tem medo, né? E será que eu volto desse transe? Será É a que eu pergunta não que mais me volto, fazem. né? Será que eu volto? E se eu não voltar? Aí eu falo, mas voltar de onde, meu amor? Você não vai para lugar nenhum, você não vai sair daqui. Aquele lance do estalar de dedo, né? Isso. Tem assim também um certo glamour em tudo Tem, isso, né? tem. Que o pessoal fez para de repente também se autopromover. Sim, né? com Aí certeza. estala O dedo, pêndulo. fala uma palavra Isso. e tal, né? Tem Tem, tudo mas isso não aí. precisa, tá? Bacana. Não Mas precisa qual de é mais a nada área? disso. A gente tem assim ainda alguns minutos aqui no papo de hoje. Inclusive, queria dar uma sugestão aí, o seguinte. Se você está gostando desse papo, né, porque, cara, 1 hora a gente bater papo aqui sobre um assunto tão, né, profundo como esse. Se você acha que é legal, tá gostando, né, hipnose é um assunto que também desperta o seu interesse, manda um alô pra gente aí no Facebook, fala, olha, eu queria uma segunda aí, né? Não sei como é que você tá também, né, Serginho? Você tá pra ter o Hipnose parte 2. Parte 2. Né? Então, se você quer aí a parte 2, e aí vou ter que negociar com o Serginho aqui, não é fácil não. Mas se você gostou e quer a parte 2, manda pra gente aí nas redes sociais, também no WhatsApp. Legal, esse é um assunto bacana, eu acho que a gente tem que ter a parte 2. Mas sobre essa questão para o pessoal que está do outro lado, entender um pouquinho, né? O que você mais trata, você deu alguns exemplos aí, mas o que você mais trata e que a hipnose é muito eficaz, né? Talvez até aliada ao TCC, não sei, Sim. mas sendo de repente só a hipnose mesmo, sem aliar a psicologia, esse tipo de transtorno. Você citou alguns, uma fobia, por exemplo. Né? Eu vou falar... Um transtorno alimentar, que hoje é muito comum. Isso. Essa ansiedade aí da pandemia, o pessoal dentro de casa só come, né? Isso, Então, demais. mas Demais. fala pra gente assim, o que mais procuram, assim, o que mais te procuram para você ajudar com a hipnose? Certo. Eu vou falar o que mais procuram no geral, Tá. e vou falar o que mais eu atendo, tá? Porque tem beleza. casos que eu não atendo, né? Por exemplo, eu não atendo criança. Não é que Tá. não funciona, super funciona. Inclusive, criança funciona até muito mais do que em adultos. Mas eu não atendo, são linhas que eu procurei não atender. Tá. Casos de tentativa de suicídio também não atendo, Tá. entende? Mas funciona também. Vou falar o que eu atendo agora e que super funciona. Casos de fobia, tipo assim, é algo muito rápido, muito Eu prático. tenho medo. Aranha, enfim,
qualquer tipo de fobia. Claro que tem casos e casos. Mulheres, barata também, então, bicho, vai lotar a agenda lá, irmão. Porque mulher e barata, elas têm uma disputa ali, né? Rato, cobra, elevador, enfim, é uma infinidade de coisas. Sim. Eu trabalho muito mesmo, já trabalhei muito e ainda trabalho com distúrbios alimentares, então super funciona a hipnose, mega funciona, entende? Tem muitos casos, a gente trabalha com balão hipnótico, balão gástrico hipnótico, então a gente tem, né, a cirurgia do balão, que tinha antigamente, não sei se tem ainda, só que a gente coloca o balão hipnótico. Faz todo o procedimento cirúrgico, hipnoticamente. E a pessoa se sente saciada ali. Se sente, assim, cara, são vários casos, vários relatos, né? Ansiedade também e depressão. Depressão, eu mensuro os casos. A gente tem que entender, ansiedade e depressão são casos, transtornos, na verdade, são casos que muitas das vezes a pessoa vai ter que ter um encaminhamento com um psiquiatra, porque precisa tomar medicamento. Por quê? Por exemplo, a pessoa que está em depressão, está com nível de serotonina, dopamina baixo, vai ter que tomar medicamento para suprir esses neurotransmissores que estão faltando no cérebro. Sim. Então, vai ter que fazer isso e fazer o acompanhamento terapêutico, né? Mas tem casos que não precisa. Um caso de fobia mesmo, não precisa. Você consegue avaliar isso, assim, num primeiro atendimento? Sim, saber... na anamnese. Na anamnese a gente já faz. Anamnese com o paciente ali já... Primeira consulta é anamnese, já dá para saber. Muitos casos também de relacionamento, entendeu? Aí. Tem como, porque a pessoa vai melhorar a sua autoestima, vai melhorar o desempenho na sua relação. Então, são muitos casos, mas o que eu mais atento são fobias e emagrecimento e ansiedade. E essa questão, Serginho, do medo, da insegurança, tem a ver também. Dá para ajudar demais com a hipnose. Com certeza. Porque a gente vai mudar a chavinha, sabe, da pessoa. Aí a gente trabalha com duas técnicas básicas, que é a dessensibilização e a ressignificação. Então, basicamente, é isso. Só deixando claro, tem casos e casos. Tem casos que a gente vai fazer um procedimento mínimo, que é o que eu faço. Eu não atendo menos que 4 sessões. Por quê, Sérgio? Porque é um tempo que eu preciso. Primeira sessão na anamnese, nós temos 3 aí para trabalhar. Na segunda, terceira sessão a gente resolveu. Na quarta sessão a gente vai fixar aquilo. Então, no mínimo, 4 sessões é necessário. Mas tem casos que vai durar 6 meses. Entende? Tudo depende dessa raiz, o quanto está enraizado. O quanto está enraizado e também o nível de resposta da pessoa conta, né? Como você estava falando, né? 99% é a pessoa e 1% Sim, é o justamente. Terapeuta, o hipnotista. Eu sou o GPS, eu digo isso, né? Só isso, na parte da hipnose, eu sou o GPS. Medo de dirigir também faz parte das fobias, né? Pessoas que têm traumas de dirigir, muitos casos também. A questão das fobias, né, muitas vezes tem a ver com essa ressignificação que você estava dizendo, porque a pessoa sofreu algum trauma, talvez, né, e algum bullying, que é muito comum, né, e aquilo fez com que ela fixasse, né, na mente que ela não é capaz, né. As fobias geralmente são derivadas de algum tipo de trauma, né? Direto ou indiretamente. Então, bacana. Você vê, eu costumo dizer aqui no programa sempre, quando a conversa é boa, a hora voa. Você vê? O pessoal às vezes vem pro Papo de Sexta e fala, nossa, mas a gente vai conversar 1 hora. Mas, cara, tu vai ver que não dá nem pra... nós estamos hoje fazendo só anamnese aqui. Precisaria de mais uns 4 papos de sexta aí pra gente, né, no mínimo, chegar onde a gente gostaria. Mas, Serginho, queria sim que você fizesse alguma consideração final, até naquilo que a gente falou, a hipnose e o cristão, né? Para, de alguma forma, assim, bem resumido, eu sei que é mais difícil, mas dar uma resumida em relação a essa demonização que foi feita, para que as pessoas se abram, né, para novas terapias, né, se abram para novos tratamentos, né? Dá uma palavra, assim, só nesse encerramento e... não sei aí se você vai querer a parte 2, né? E se o Serginho vai ter condições, talvez, de vir numa parte 2. Mas, rapidinho pra gente. Vamos lá. Para finalizar, eu quero deixar muito claro. Hipnose não é do diabo. Hipnose não é demoníaco. Hipnose é ciência. Hipnose não é espiritual. Nem pro mal, nem pro bem. Sim. Não é espiritual. Hipnose é ciência. É uma ciência, é algo cerebral. É algo que acontece fisiologicamente, né?
E quero deixar aqui algo interessante que eu falei no nosso em off aqui, que tem muitos dos meus alunos são pastores. Isso Olha me aí. deixa extremamente feliz. Que bacana. Extremamente feliz, porque são pessoas que realmente estão querendo ajudar outras pessoas. E eu tenho vários casos aqui que eles me mandam, né? Que eu faço supervisão, que eles me mandam. Nossa, Sérgio, me ajuda nisso. Nossa, aconteceu isso. Nossa, estou muito feliz. Consegui ajudar uma irmã da igreja assim. Consegui ajudar o irmão fulano. Então, bacana. isso para mim é o que é mais importante. São essas pessoas que se desprendem de uma cultura que estava ali enraizada na sua vida, se desprendem, se abrem para não para o novo, mas se abrem para a verdade, porque isso é verdade, Sim. entendeu? A Bíblia diz, meu povo pereceu por falta de conhecimento. É, Então, assim, busca o conhecimento vai te libertar. com certeza. E essas pessoas sabendo utilizar para o bem, claro, cara, é algo fantástico. Dentro da igreja isso é necessário, sabe, Samuel? Isso para mim é necessário. Eu penso que todo pastor devia fazer um curso de hipnose clínica. Todo pastor. Todo pastor ou a pessoa que esteja à frente dos jovens, por exemplo, porque são muitos casos de tentativa de suicídio, muitos casos de depressão, ansiedade. É o mal do século. Sim. A Organização Mundial da Saúde disse que depois da pandemia não haveriam, isso eles falaram no início, Tá. não haveriam profissionais da saúde mental suficiente para atender a demanda. E isso já está acontecendo. A gente já está experimentando isso. Entende? Então, assim, eu quero agradecer de coração pelo convite mais uma vez. Eu Agradecer que a você agradeço. que está ouvindo, a você que está aí. E manda aí, ó. A minha disposição vai depender da quantidade de pessoas que vão pedir parte 2. Hipnose parte 2. É isso aí. Manda aí, hipnose parte 2 e a gente vai assim, preparar a agenda para isso aí. Serginho, eu quero te agradecer muito, meu irmão. Obrigado mesmo. Dá um beijo em todo mundo lá, na Fernanda, nas crianças, sabe? Porque vocês são uma família bacana e Obrigado. a gente se conhece há tantos anos, né? Uhum. E ver, assim, esse teu crescimento, essa tua evolução é algo inspirador para nós, para todo mundo. Obrigado. Eu desejo que o Senhor te use muito, te abençoe, Amém. cara, mas muito, Amém. muito mesmo. E que muitas pessoas sejam ajudadas, né? Através desse tratamento, seja ele a hipnose, seja agora com a psicologia, né? E com o TCC, que é algo que a gente tem conversado com outros psicólogos aqui e que tem dito que realmente, assim, funciona muito e abrevia tratamentos, né? Então, isso é muito bacana. Obrigado mesmo. Deus te abençoe.